Shalom Aleichem. Vamos aqui para o capítulo 6 do livro de Jó. E aqui a gente vai ver que Jó tem um desabafo, uma reclamação, né, com os amigos dele que não compreendem exatamente o que ele está passando. Não veem, não conseguem se colocar no lugar e entender realmente a dor do que ele está passando. Ele diz aqui, diante de tudo que o Jó ouviu, ele pondera e diz, se pudessem pesar a minha tribulação e depositar na balança junto a minha calamidade, na verdade o resultado seria seria de mais pesado do que a areia dos mares. Por esse motivo as minhas palavras são tão veementes. Ele vai justificando por que ele está com palavras tão duras, né? Aquilo que ele está passando, ninguém está sabendo, ninguém está realmente, literalmente na pele dele, né? Para entender. Ele fala, porque as flechas do Todo-Poderoso se cravaram em mim e o meu espírito suga o veneno que elas contêm e os terrores de Deus me assediam. Porventura zurra o asno montês quando tem erva para se alimentar, né? Ou muge o boi quando tiver forragem. E ele faz uma comparação, é possível comer uma comida sem tempero? Que sabor que há na clara do ovo? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida sem sabor me causa repugnância. Quem dera que o meu pedido fosse atendido e que Deus me desse o que anseio. Se Deus se dispusesse a esmagar-me, que ele soltasse a mão e me aniquilasse de uma vez, né? Ainda assim me traria alguma consolação, eu buscaria alegria em meio à dor implacável de jamais ter ido contra as palavras do Senhor. Ou seja, ele está assim, no coração dele, desejando morrer mesmo, né? Porque ele confronta os amigos dele, né? Acho que eu estou assim à toa, né? Acho que eu estou assim porque quem dera o Senhor, então, se dispusesse a me matar, mas né, ele mantém esperança nele, né, não deixa que a vida dele seja aniquilada, então realmente, né, a prova dele é uma prova muito extrema, né? Jó era um homem riquíssimo, de muitos bens, de uma vida de uma vida reta diante do Senhor e segura por isso, e de repente ele se vê numa calamidade de todas as formas, né? Uma calamidade material, uma calamidade de saúde, né? De desamparo de tudo. E daí ele diz assim, que esperanças por manter se já não tenho mais forças? Não consigo ver o meu futuro, como agir com paciência? Porventura, tenho eu a força das rochas, ou acaso a minha carne é de bronze? Né? Haverá poder que venha em meu socorro agora que os meus recursos se esvaíram? Vê que a gente vai ver no final da carta de Jó, que ele diz que ele antes via o Senhor, né? Ou tinha experiências com o Senhor, assim, de ouvir falar, mas agora ele experimentava realmente o Senhor. Então aqui ele, pela profundidade da experiência que ele estava vendo, ele não se achava mais em condição de nada, tanto que ele fala, né, se os meus recursos se esvaíram, como é que eu vou me resolver, né? Daí diz, um ser humano desesperado deve ser alvo da atenção e da solidariedade dos seus amigos, ainda que ele tenha se afastado do temor de Deus, né? Sabe, vocês deviam estar se solidarizando comigo e não me esmagando, e não me acusando, e não me mostrando o quanto deveria, ou o que deveria ou não deveria fazer, né? Daí ele diz, no entanto, os meus irmãos me iludiram como ribeiros passageiros e como riachos que transbordam quando o degelo cai sobre eles, tornam eles umas águas turvas e cessam de fluir no tempo da seca. No calor desaparecem e não tem nada. Diz que as caravanas se desviam das suas rotas, sobem para lugares desertos e vão de encontro à morte. E ele vai
falando várias coisas aqui, né? Vai citando vários exemplos. É mais interessante do que citar e fazer simplesmente uma leitura aqui, que os irmãos leiam, né? Precisam ter uma busca de ler e compreender. Sentem-se envergonhados por terem depositado confiança. Ao chegar ali, se deparam com a frustração. Para mim, haveis vos tornado assim. Quanto mais me vedes assustados e com medo, tanto mais vocês ficam apavorados. Não tem o que dizer para ele. Não conseguem ser o consolo para ele. Porventura já vos pedi que me dessem algo para me animar, ou que fizessem uma oferta dos vossos bens, ou que me livrem das mãos do meu adversário, que me resgatem das garras daquele que me oprime. Falem para mim, me deem a saber, e eu me calarei. Mostre-me onde cometi erro ou pecado. Como são poderosas as palavras justas e orientadoras, mas o que quereis demonstrar com o seu argumento? Né? Ou seja, eles estavam, né, com argumentos que, ao invés de serem palavras que acalmassem ou que pudessem trazer um consolo, eram palavras que traziam um peso sobre ele, né? Por acaso vós pretendeis reprovar o meu desabafo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Seríeis capaz de sortear um órfão ou desamparado e de tirar proveito de um amigo fragilizado vendendo como uma bagatela? Agora, pois, olhai nos meus olhos, pois certamente não mentirei diante das vossas faces. Mudai de entendimento sobre mim, o que eu rogo, mude de entendimento sobre mim. Não sejais injustos, sim, mudai, porquanto nada devo e meu pleito é justo. Há maldade no meu falar? Será que a minha boca perdeu a capacidade de identificar boas e más palavras? E assim Jó vai se defendendo e vai reclamando com os seus amigos, né? Sobre a maneira como eles estão agindo com ele agora, então. Tá? Aqui, fim do capítulo 6, né? E continua o desabafo de Jó ainda no capítulo 7. Né? Somente no capítulo 8 é que um dos amigos dele ali vai confrontar e falar alguma coisa para ele. Que a gente possa aprender a como ver essa situação no dia a dia das nossas vidas, né? Toda palavra, ela é inspiradora para que a gente possa nos enxergar e corretiva para que nós possamos consertar também os atos da nossa vida, né? Que Deus nos abençoe.